mentalidade que o professor de música, que é empreendedor, precisa ter para ser bem-sucedido. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Esse é um trechinho do livro Os Segredos da Mente Milionária. Galera, tudo começa na mente. A sua mentalidade define onde você vai chegar. É preciso ser para ter? O que você acha disso, Matheus? Né? Mas vamos nos apresentar primeiro. Meu nome é Tatiana Starling, sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Esse é meu digníssimo Matheus Starling. Sou eu, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast exclusivo para professores de música que querem empreender essa carreira, né? É verdade, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like. Temos conteúdos novos toda semana, então aqui você vai aprender pra caramba. E eu também não posso deixar de dizer que a gente tem um patrocinador oficial, que é a JMC Academy, é uma universidade da indústria criativa lá da Austrália. Lá eles têm cursos como produção musical, performance, artes, tem também cinema, TV, filme 3D, tem também desenvolvimento de jogos. Então, se você tem um sonho de estudar fora do Brasil, JMC pode ser uma grande opção. Se você tem interesse de saber mais, saber valores, como emigrar para a Austrália, aqui vai aparecer para você a JMC Academy Brasil, que é o nosso Instagram. Lá você manda um direct que a gente te responde. E vamos começar esse podcast com essa frase. Você acredita, Matheus, que para ser... Não, a frase é necessário ser para ter? Então, eu já respondi anteriormente. Eu falei, não precisa necessariamente ser para ter, né? Que as pessoas que possuem um poder aquisitivo podem ter qualquer coisa que elas quiserem, que podem ser compradas, né? Vai depender do poder aquisitivo. Mas esse assunto, mente, né, mentalidade, é um assunto que vem fascinando a gente há um tempo já, né? Talvez aí uns 4 anos, 5 anos? Talvez até um pouquinho mais, né? Mas é interessante pensar que a nossa mente, não é interessante pensar, a nossa mente por padrão de fábrica, né? Sabe quando você tem um computador, você quer fazer um reset da máquina, né? Qualquer coisa computadorizada, até uma máquina de lavar, você pode voltar ao padrão de fábrica. Então a nossa mente ela tem um padrão de fábrica. E o padrão de fábrica é uma mente que é procrastinadora, é uma mente que gosta da zona de conforto. Busca a zona de conforto. Então é complicado, porque a gente vive num mundo completamente diferente de quando a nossa mente foi forjada como um padrão de fábrica. Lá atrás, lá nos primórdios, né? Era tudo mais difícil. É porque a nossa mente, como a gente funciona no automático no dia a dia, é o nosso cérebro reptiliano, né? Sim. Croc brain, que toma essas decisões do dia a dia que a gente toma sem pensar muito. De forma automática. Porque se a gente fosse pensar em cada pequena decisão que a gente fosse tomar, a gente não sairia de casa. A gente ficaria cansado. Então, assim, nós somos adultos porque a gente aprendeu ao longo da nossa vida vários padrões, vários hábitos, e hoje nós tomamos decisões sem ter que pensar muito. Sim. Então é natural que a gente seja assim. Então o cérebro ele adora isso. Ele adora que você não tem que pensar muito. Por quê? Lá atrás, quando o nosso cérebro foi fabricado, foi feito esse padrão de fábrica, o mundo era diferente. Era um mundo de guerras, era um mundo de perseguições, de fome, de doenças. Isso. Então as pessoas viviam um pouco, as pessoas tinham muito trabalho para caçar, comer. Então o cérebro ele trabalha como assim, pensando como, cara, vamos fazer com essa pessoa... Modo sobrevivência. Vamos fazer com essa pessoa não tem que fazer sacrifício, porque a vida é muito difícil. Sim. Né? Só que a gente vive um mundo abundante. O oposto, né? É o oposto. O nosso cérebro, ele não foi fabricado para o mundo de hoje. O mundo mudou muito rápido. Em 50 anos, a modificação feita no mundo, né? A tecnologia. Ela equivale a 1.000 anos, 2.000 anos. Então, se você for pegar o mundo de 2022 que a gente está vivendo, ele é completamente diferente do mundo de 1950. E o mundo de 1950 é completamente diferente do mundo de 1500. Sim. Então, de 1500 para 1900 não mudou tanto. Mas de 1950 para 2020 mudou muito. Demais. Então, o nosso cérebro ele não acompanhou essas modificações sociais, né? Nos últimos 2 anos, né? Por conta da pandemia. Teve uma aceleração ainda de mais 10 anos. De mais 10 anos, né? Então, o que acontece? Nosso padrão de fábrica
cerebral é um padrão procrastinador, zona de conforto. Né? Não Poupar quer ter energia, trabalho, não quer ter trabalho. energia. Por isso, né, que nosso organismo faz muita reserva de gordura. Exatamente. Né? Porque antigamente faltava comida, então o organismo automaticamente fazia reserva para que você pudesse ficar um tempo sem comida, né? É louco, porque hoje o nosso cérebro, a gente tem que fazer o oposto do que ele foi programado. Né? Enquanto antigamente a gente andava tanto, tudo era caminhada, tudo era caça, tudo era braçal. Né? Então o cérebro falou assim, poxa, cara, esse cara tá queimando muita caloria. Durante milênios ele foi queimando muita caloria. O cérebro aprendeu a lidar com isso. Vamos fazer reserva, cara. Vamos deixar esse cara, vamos poupar energia. Do nada o mundo virou de cabeça para baixo. Olha só, agora você trabalha sentado. Só que o teu cérebro lá tá falando assim, ó, cara, poupar energia. E aqui fora, né, você tá barrigudo, porque você tá acumulando muita energia. Sim. Né? Caloria é energia. Sim. Isso vai para todas as outras etapas esferas da nossa vida. Sim, e aí, trazendo dentro desse contexto, aí quero falar hoje da proatividade, da questão da inquietação, a questão de estar sempre, porque a gente está falando do tipo de mentalidade que o professor tem que ter, né? Estar sempre buscando o próximo passo, ter vontade de crescer, como não se acomodar. Vamos começar falando da proatividade? Então, esse cérebro proativo? Então, vamos começar falando daquilo que é comum a um homem. Okay. Ele precisa entender isso, porque o seu professor de música é ser humano. Ele é uma categoria especial de ser humano, né? Então, olha só, a primeira coisa, você precisa ser alguém que se preocupa com a sua saúde. Você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa fazer exercício, precisa tomar muita água, você precisa pegar uns 15 minutinhos de sol todos os dias. Então você precisa cuidar da sua saúde. Por quê? Se você não tem um sono reparador, você está cansado. Se você está cansado, você produz menos. Se você não faz exercício físico, você produz menos testosterona. Se você está acima do peso, você produz menos testosterona ainda. Então tudo isso vai impactar a sua produtividade. Seu nível de cortisol aumenta. O nível de cortisol aumenta. Então olha só, um corpo sem descanso, um corpo maltratado é um corpo que produz menos. A tendência é quanto mais pesado você tá, mais você quer parar. Sim. Né? Mais você quer produzir menos. Você fica mais lento, né? Você fica mais lento. Uhum. Então, primeiro, cara, precisa se cuidar. Autocuidado. Autocuidado, né? Se não cobrou de você ainda, essa falta de autocuidado vai cobrar em algum momento e pode ser que cobre muito caro. Sabe o que eu vejo? O que me ajudou muito nessa questão da disciplina, Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Esteticamente falando, sempre muito vaidosa. Mas a questão do exercício físico, eu sempre procrastinava pensando que eu tinha muitas coisas para fazer, que só eu resolveria e que tudo vinha na frente dos exercícios físicos. Até que eu entendi que eu poderia fazer todas as coisas e nada precisava vir à frente do exercício físico, né? Quando eu mesma me convenci da verdade. E aí o que me ajudou a realmente não procrastinar com o exercício físico foi realmente fazer uma rotina facilitada para o exercício. Malhar perto de casa, no mesmo horário, a mesma rotina, acordar, comer as mesmas coisas, ir para academia, 1 horinha lá, volto e aí começa o meu dia. Então eu acho que quando você facilita o exercício físico e repete, né, a forma mais rápida de você aprender qualquer coisa ainda, né, é a repetição. É o modo mais antigo de ensinar, mais antigo de aprender e funciona é a repetição. Então, eu como todos os dias, eu como a mesma coisa há 1 ano. Eu acordo, faço um ovo no pão com café e adoçante. Quando isso me enjoa, eu faço minha panqueca de banana de manhã, café, troco de roupa, vou pra academia. Então, acho que isso pode ser uma dica para você. Porque, vou malhar hoje de manhã. Vou malhar amanhã de tarde. Não, vou de noite amanhã. Quanto mais você sai da rotina de repetição, mais certo é de que você vai procrastinar e vai pular aquele dia de exercício. Uma coisa importante também, né? Você está falando sobre hábito. Quando você colocar um horário no dia, né? E não deixar para fazer quando sobrar tempo. Porque essa é uma tendência que a gente tem quando algo é novo, né? Vou tocar guitarra, meu instrumento. O que é o problema com o aluno? Você que é professor de música, fica ligado nisso, né? Você tem um aluno, você precisa doutrinar o seu aluno para estudar. Isso que às vezes o professor não entende. Quando a gente abre a nossa formação com módulo só sobre mentalidade e hábito, não é só para o professor, é para o aluno também. O professor precisa conduzir o aluno no caminho que ele precisa, né, ser conduzido.
O aluno tem autonomia quando ele chega ali, não tem nível de maturidade, não tem uma disciplina master aqui. Porque, por padrão, o cérebro é indisciplinado. Indisciplinado, procrastinador. Então, como que você cria uma disciplina? Com uma rotina previsível, facilitada. Então, olha só, eu vou estudar meu instrumento de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Terça e quinta, só dá para estudar às 5:30 da manhã. Então, você coloca horários estipulados para estudar seu instrumento, para fazer seus exercícios, e tudo que você precisa fazer com que se torne um hábito. Sim. Né? E a proatividade, essa mente proativa, sabe? Inquieta, sempre buscando alcançar outros níveis. Eu acredito que para você hoje ser um professor empreendedor, você tem que ter esse tipo de mentalidade. Por quê? Quando você se acomoda, o mundo, nada se acomoda. Hoje em dia tudo está muito acelerado. Se você se acomoda, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ficar para trás. Vai ter alguém que vai passar por cima de você e vai te engolir, né? Sem contar que tudo, como tudo avança, vai chegar uma hora que você não vai dar conta nem de pagar as suas próprias contas, né? Quanto mais crescer. Então, aquela mente que está sempre pensando, caraca, eu tô com meus horários cheios, mas o dinheiro não tá suficiente. O que eu posso fazer para ganhar mais, já que eu já tô trabalhando no meu máximo? Cara, repensa. Senta, repensa. Eu tô trabalhando em todos os meus horários, mas o dinheiro não é suficiente, tô trabalhando de forma errada. O que eu posso fazer? Sabe? Pesquisa o mercado, gasta com você em treinamentos, né, de mentalidade, em treinamentos dentro do marketing digital, em treinamentos de como se posicionar, né, nas redes sociais. Ou seja, a nossa formação. Na nossa formação, exatamente. Tudo que você falou é a nossa formação, né? Exatamente. Que está aqui embaixo aqui o formulário para você poder participar. Por quê? Porque essa é a mentalidade de quem não se acomoda. Essa é a mentalidade de quem não procrastina. Pelo contrário, é proativo. Proativo em relação à sua carreira, proativo em relação à sua própria vida, ao seu futuro. Porque quando a gente tem a tendência, como o Matheus falou, de se acomodar e de se contentar, né? Eu não tô falando pra você ser uma pessoa descontente, que tipo, alcança o nível A, não aproveita aquilo, já quer o B, já quer o C. Não é isso. Mas é estar sempre buscando ter uma folga, né, na sua vida. E para você ter essa folga, você tem que estar sempre mexendo, porque as suas horas continuam as mesmas 24. Na verdade, não são 24, né? Porque ninguém trabalha 24 horas, mas que sejam 12 horas, 14 horas de produção, né, do dia a dia, você tem que estar sempre revendo. Será que está valendo a pena eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? Então, essa proatividade, essa mentalidade de movimento é uma mentalidade que o professor de música empreendedor tem que ter. Uma outra... Deixa eu concluir. Ok, pode concluir. Mais uma vez falando do padrão de fábrica, né? O padrão é uma mente passiva. Uhum. Você ser passivo em tomar atitudes, por quê? Né? Porque o seu organismo quer te poupar do esforço, porque ele tem medo de que você não tenha uma reserva e morra. Então, assim, nosso cérebro reptiliano, ele está o tempo inteiro falando assim, cara, eu quero te livrar da morte, do perigo maior. Que é o quê? Pô, você está fazendo muito esforço, você não tem reserva suficiente, amanhã pode não ter uma caça e aí você vai morrer de fome. Então fica paradinho onde você está. Tem um caso interessante de um player do mercado que ele era o número 1 em mentalidade. Engraçado, a gente tá falando de mentalidade. Era um player que eu conheço bem. Durante 4, 5 anos ele foi número 1 na internet de venda e tal, ganhava todos os prêmios. Sim. E todo ano ele tirava 15 dias de férias. 15 dias de férias. Teve um ano que ele falou, há 2 anos atrás, vou tirar um sabático de 6 meses. Ah, Quando ele voltou, ele não estava nem mais entre os top 10. Ele não conseguiu mais recuperar essa posição. O que acontece, né? Isso é meio assustador, porque esse negócio de vou tirar um ano sabático, se você abandona o que você está fazendo... você vai ser engolido. Hein? Você vai ser engolido, né? Ele cometeu um erro de deixar, vou deixar minhas mídias sociais paradas por movimentação. Ele deveria ter preparado uma equipe para estar fazendo com que nada parasse, mesmo que ele não tivesse presente. Sim. Eu acho que aí está o lance do empreendedor. O empreendedor, ele só cresce quando ele começa a comprar a hora de outras pessoas. Sim. Né? Por quê? Você não vai ter tempo de fazer tudo. No início é assim, você faz o design, você faz a capinha do YouTube, a edição do vídeo, você faz as gravações, você faz tudo. Chega uma hora
que você fala assim, cara, eu não tô dando mais conta, porque se eu quiser fazer... Se eu quiser crescer, eu tenho que ampliar, porque gravar só você pode. Porque o que acontece? Existe uma diferença entre crescimento linear e exponencial. Né? Então, qual seria a melhor das hipóteses para quem trabalha sozinho? Para ele dobrar o que ele faz, ele teria que investir o dobro ou trabalhar o dobro. Né? Dificilmente ele consegue ser muito produtivo sozinho. Por mais que tenham as facilidades e tudo, né, hoje em dia, Sim. mas chega um momento que ele chegou no pico da produtividade dele, que ele, para dobrar, é impossível. Ele dobrar porque já está trabalhando 10 horas por dia. Não tem mais tempo. O tempo já dele dominou é as limitado, ferramentas. né? Então, para ele conseguir escalar, né, você tem um crescimento exponencial, ele vai precisar de contratar pessoas, colocar mais tecnologia no caminho dele. Então, né, hoje em dia, nós temos equipes para trabalhar. Nós temos mais ou menos aí 40 colaboradores. Então, você vê a diferença, né? A gente vai fazer um episódio só sobre contratação, como você começa contratando. A gente começou, né? Foi engraçado. A gente tem um caso engraçado, porque a primeira contratação nossa foi em 2012, mais ou menos. 10, 11, 12, por ali. Da Bruna. Da Bruna, 2000 isso aí. Eu acho que foi mais ou menos ali, né? Que olha só como que foi engraçado. A gente gravava, eu fazia minhas videoaulas, a gente entregava em DVDs pelo correio. Chega uma hora que a gente estava dando mais conta de gravar os DVDs. Você já tinha 2 computadores, gravava 2 DVD, um em cada computador. Né? Você fazia isso sozinho, às vezes me pedia para fazer no outro computador também. Então, 2 computadores gravando. É uma coisa muito engraçada. Tati, vai gravando aí uns negócios aí. Aí a gente viu que 2 computadores... Não dava. Não dava, porque a gente vende um pacote que cada pacote tinha 30 DVDs. Então, se eu vendesse 2 pacotes, são 60 DVDs que eu tinha que gravar todo dia. E demorava pra gravar o quê? 5 minutos, né? Pra caramba. E aí a gente decidiu que a gente compraria uma máquina para gravar os DVDs. Então, até então, teve contratação. A gente tinha uma máquina que gravava 6 de uma vez, mais um de cada outro computador. Então, mais 2 computadores. Então, a gente gravava 8 a cada 5 minutos. Já crescemos ali, né? Mas era uma loucura, lembra? Só que o dia inteiro a máquina gravando. E não era só gravar, porque tinha que gravar, tinha que escrever em cima, porque se juntasse, quando saísse a fornada, a gente misturava o que estava dentro. A gente precisou de mais uma pessoa para ficar atenta a isso. Não, então essa menina, ela ia lá para casa e ela ficava por conta de gravar os DVDs, imprimir depois os DVDs. E ir pro correio entregar. Ela era um trabalho parcial, né? Parcial, ela fazia isso na parte da tarde. Impressionante, foi a primeira contratação, é verdade. Bruna, um beijo para você. Se você estiver assistindo o nosso podcast, você sabe que você foi mega importante para nós. Inclusive, sou madrinha de casamento da Bruna. Isso aí. Então, você vê que para você começar a ter crescimento, chega uma hora que sozinho você não dá conta, você precisa comprar o tempo de outras pessoas. E essa é a beleza de empreender, né? Porque você faz o mundo girar. Sim, né? com Você certeza. emprega pessoas. E tudo isso só acontece, gente. Olha só como que é o mundo que a gente vive, né? Se você lê Adam Smith, ele começa o primeiro capítulo falando sobre... ele fala sobre a questão de você separar... Esqueci a palavra específica que ele usa. O trabalho, os tipos de trabalho, né? Não é tipo de trabalho, não. Tem outra palavra que ele usa lá. Mas ele fala o seguinte, olha, cara, para um cara fazer uma agulha, né, ele precisa passar por 12 etapas, as funções do trabalho. Não sei se é função, mas dá lá o capítulo 1, ele faz separação dos trabalhos. Ele fala o seguinte, o cara para fazer uma agulha, ele precisa passar por 12 etapas numa agulha. Então, um cara, ele faz, eu acho que 10 ou 20 agulhas por dia, tá? Se você coloca um cara em cada etapa para fazer uma agulha, você com 12 pessoas, você consegue produzir 5.000 agulhas por dia. Então ele demonstra que quando você organiza cada um nas suas habilidades, você tem muito mais velocidade, a sua produtividade cresce pra caramba. Então é o seguinte, eu sou o Matheus Starling, qual é a minha expertise? Minha expertise é assim, eu sou professor de música, que eu acabei adquirindo outras expertises por ter que passar a fazer um monte de coisa, que é o marketing, venda, né? E empreendedorismo de uma maneira geral. Mas chegou uma hora eu falei, cara, não tem como eu continuar sendo o Matheus que faz isso tudo. Então a gente começou a contratar um cara para fazer a parte de... Vamos lá, me ajuda aqui que a gente começou a contratar. De edição. O Mitch, que está aqui com a gente aqui já há um tempão. Edição. Toda a parte de edição. Parte de design.
parte de suporte para aluno. Suporte de aluno. Outros professores para darem suporte na plataforma. Isso aí só no virtual, né? Só no virtual. Design, né? Isso que eu falei, design. Design, edição de... Só de design tem o quê? Uns 4? Tem o Franco, tem o Daniel... O Franco tem a Linda, que é a design agora, ela faz. O Mitch, que faz também. Às vezes o Lucas faz. Mas tô falando, é muita arte que tem que ser feita, né? É muito trabalho. É porque quando a gente fala assim, edição de vídeo, né? A gente tem que fazer edição de vídeo para criativo. O que é criativo? Os comerciais que rodam. Então, gente, acabei de fazer, a gente tá agora, nesse momento, acabei de enviar 7 criativos pro cara. E esse cara, ele faz as edições de criativo, ele é específico para propaganda. Aí tem edição para o YouTube. Aí tem edição das videoaulas para a plataforma Starling, que também são vendidas por fora. Sim. Então, imagina só, não tem como. Chega uma hora que o cara, ele não nem morre, não tem como fazer mais, né? Não é tipo assim, saturou. Não isso vem no nosso ponto 2, é como que os assuntos se conectam. A gente estava falando sobre qual é a mentalidade que o professor de música empreendedor deve ter. A gente falou uma mente proativa, uma mente inquieta, tá sempre buscando o próximo passo, tem vontade de crescer, não se acomoda, e aí entra agora você falando de você. Né? Você é esse professor que tem essa mentalidade, porque você busca várias fontes de renda. Sim. Né? Olha a quantidade de coisa que você falou aí que faz. Sim. Você não começou com o Matheus Starling dando aula particular. Depois o Matheus Starling começou a vender videoaulas. Depois o Matheus Starling vendia videoaulas, dava aulas particulares e dava aulas em turma. Sim. Depois o Matheus Starling abriu uma escola virtual. E aí depois abriu uma escola física, colocou mais professores, para trabalharem para ele também. Depois abriu a formação de professor de música empreendedor. Depois abriu o podcast que ele tem, esse aqui e o outro. Então são muitas fontes de renda, né? Para você crescer, porque essa mentalidade não é qualquer um que tem. A pessoa fala, muita gente tem essa pergunta isso sempre nas caixinhas. Cara, como que você tem tempo para fazer tudo que você faz? Mas a gente volta, né? Você falou assim, não é todo mundo que tem essa mentalidade. Ninguém tem essa mentalidade de fábrica. De fábrica, ninguém. Ninguém tem. Mas isso que é muito doido. As pessoas acham que algumas pessoas nascem com um dom para empreender. Isso é mito. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Te interrompi. Porque é o seguinte. Ninguém vem com ela de fábrica. Eu já vim um pouquinho com ela de fábrica. De ser sincero. O quê? Com essa questão de nunca me acomodar e sempre buscar a mais. Eu sou assim, eu tenho as contas de casa, tenho o que tem que ser pago, tenho o que tem que ser investido, tenho que ter um caixa na empresa. Se tá tudo muito apertado, eu começo a pensar em fazer outra coisa para fazer mais dinheiro, mas eu não consigo me ver tirando nada, entendeu? Sim. Eu posso ser pouco econômica, mas eu tô sempre pensando em gerar novas fontes de renda. Essa é uma mentalidade que eu tenho desde pequenininha. Sim, mas você não necessariamente nasceu com ela, posso não é o padrão de fábrica. Mas... Foi uma coisa que você observou. Por quê? Como que você aprende? Não sei. Você aprende como observando. A melhor maneira de aprender, quando você pega lá a pirâmide do William Glasser sobre aprendizagem, é você discutir, observar. Né? Observação é o grupo. Sim. É o convívio, é a discussão. Você aprende menos lendo. A leitura ela é muito mais difícil de você absorver o conhecimento. É claro que pessoas podem variar, você tem uma habilidade inata maior para uma área do que outra pessoa, mas no fim das contas, hoje em dia já é quase que uma unanimidade que o ambiente ele é muito mais determinante de qualquer coisa. Muito mais fomentador, né? Não, mas olha só, é só você pensar, por que o Brasil ele é tão bom de futebol? Por quê? Porque na rua, todo dia ali tem alguém jogando bola, por que né? Não temos campeões de xadrez? Porque não é fomentado o xadrez. Então, ninguém joga xadrez, né? Então, exatamente. Então é uma questão do ambiente. Por que na Rússia tem tanto xadrezista top no mundo? Porque já existe um ambiente propício para isso. Uma cultura não existe tipo assim, cara, na Rússia já nasce com gen para xadrez. No Brasil já nasce com gen para futebol. Não. Mas então, Matheus, nesse ponto 2, eu coloquei não colocar todos os ovos numa cesta só. Deixa eu só falar um negócio pra galera aqui pra não assustar. Tá? Tem que tomar cuidado
a gente tá falando às vezes de coisas aqui que pode estar horrorizando as pessoas. Porque a gente fala, pô, a gente tem 40 colaboradores hoje. O cara assim, caraca, velho, pô, tem ninguém, faz tudo sozinho. Então você tem que tomar cuidado, é igual assim, você entra na academia, fala assim, meu irmão, agora eu vou ficar sarado. Aí você pega a dieta do Arnold Schwarzenegger quando ele estava no Mr. Olympia. E você começa a aplicar a mesma dieta do Arnold Schwarzenegger e quer pegar o mesmo peso dele. Você vai no primeiro morrer, dia, você vai morrer. Né? Literalmente, né? O supino soltou, voltou no peito, quebrou as costelas do cara toda. Então o que acontece? Tem que tomar cuidado. É a mesma coisa eu tô empreendendo. Eu começo a olhar a vida do CEO da Apple. Não, agora eu vou copiar os hábitos do CEO da Apple. Não, eu tenho que copiar os hábitos do Steve Jobs. De quando ele era lá. Né? O CEO da Apple hoje não é o Steve Jobs, né? Mas enfim. Mas se eu quiser, eu gosto muito do Steve Jobs. Eu tenho que copiar os hábitos dele de quando ele estava escalando o negócio dele. Não é necessariamente no dia 1, mas ali, cara, quando ele estava, né, contratando as pessoas, qual era o comportamento dele, qual era a mente dele. A gente tem que tomar cuidado, tá? A gente está falando de várias coisas aqui para vocês, é preciso fazer a filtragem adequada. O que a gente está falando é que tudo começa numa mente que está aberta para ser educada. Porque é uma coisa linda do aprendizado, é que quando a sua mente ela é treinada... Quando a mente está preparada, tudo é aula. Essa frase é do meu mentor, Conrado Adolfo. É uma boa frase, por quê? Por exemplo, qual foi a última habilidade na minha vida que realmente eu aprendi, né? Você? Eu sou músico há 30 anos. E às vezes eu não lembro como foi meu início lá. Mas eu lembro bem quando eu comecei a estudar sobre marketing, sobre venda. Uma habilidade que você aprendeu foi venda. Não, tudo bem, mas por exemplo... Não sabia vender de jeito nenhum, nada. Marketing, vendas, isso tudo é novo para mim. Tem 5, 6 anos que eu comecei a estudar. E empreendedorismo tem uns 10 anos. E quando você abre o livro, o mundo, a porta do empreendedorismo, uma hora chega em marketing, uma hora chega em venda. Começou para mim sobre empreender. Depois você vai entrando nas areazinhas. Mas eu me lembro quando eu comecei a estudar marketing, você começa a aprender sobre gatilhos mentais. Você abre um jornal tipo o Globo, Folha de São Paulo, ou você fala assim, caraca, só tem gatilho. Só tem gatilho. Só que o ser humano comum, ele não sabe que as pessoas estão... os gatilhos, os gatilhos mentais. Aí a gente está falando... O que é o gatilho mental? Foi o Robert Cialdini que separou isso no livro dele, Arma da Persuasão, exatamente em estudo baseado no cérebro reptiliano. Que é o cérebro que toma a decisão subconsciente. Né, sem pensar. Sem pensar. E eles fizeram estudos que, cara, tem várias palavras que quando você usa, você ativa gatilhos no cérebro. A pessoa está tomando atitudes sem perceber. Então, o que é um copy? Que a gente fala assim, é um texto persuasivo. Você usa uma sequência que é técnica de gatilhos mentais. Quando a gente faz hoje um criativo, ou seja, uma propaganda de internet, a gente está lá usando os gatilhos mentais. E é engraçado, porque quando eu comecei a falar assim, caraca, meu amigo, tá tudo aqui, os caras, cara de pau. E depois de 5, 6 anos mexendo com isso, você também já tá acostumado. Quando você vê qualquer propaganda, qualquer pessoa falando, qualquer pitch de venda, você já sabe, começaram os gatilhos, né? Você nem cai mais, mas se você for assim no emocional, você cai de novo, porque é o reptiliano que tá ali, né? Tomando a decisão rápida, né? Não, mas assim, eu me lembro quando a gente começou a dar a formação pessoa de música empreendedor, e eu comecei a falar de gatilho mental, eu comecei a passar na rua e eu comecei a fotografar tudo que eu via de propaganda, desde as mais sofisticadas até as mais simples que usavam gatilhos mentais. Eu lembro que a última que eu vi estava escrito assim, compra o seu carro, mesmo com dívida. Nossa, é mesmo? Ou seja, realize um sonho mesmo sem dinheiro. Exatamente, né? Então, mesmo com... Isso aí a gente usa, gente, em landing page, para captar aluno para um evento. Fala assim, aprenda a lançar o seu produto virtual do zero, mesmo que você não saiba nada. Então, assim, os padrões eles vão se repetindo. As pessoas não estão percebendo isso, sacou? Mas tá tudo ali, né? Técnica. Tudo na técnica. Tudo na técnica. Fala um pouquinho sobre buscar várias fontes de renda, essa mentalidade do professor de música, né? Então. A gente tem um aluno que é interessante, cara. Vou citar ele aqui, é o Marcos Vitor, tá? Porque ele foi um aluno, um caso interessante, porque em 2 meses ele triplicou o preço da aula dele. E ele é um cara que ele aplicava tudo que a gente ensinava. Porque a gente ensina muita coisa. Só que se o cara não aplicar, ou aplicar em tempos diferentes, ele vai ter um resultado em momentos diferentes. E esse foi um aluno, um dos alunos nossos que fominha, que aplica tudo, né?
E assim, cara, Em em busca 2 de meses, mais alunos faminhas, como o Marcos Vitor. em 2, 3 meses ele triplicou o preço da aula dele, ele começou a botar turma. Ele agora tá com 87 alunos, não é Por causa de isso? turma, né? Uhum. Aí faz mentoria, daqui a pouco produto digital. Então vamos lá, gente. Sobre os passos, eu sempre falo pra galera, você realmente assim, cara, quer juntar dinheiro, quer enriquecer, essa palavra que músico tem tanto medo, né? Enriquecer. Ganhar dinheiro. É. Sabe por que as pessoas têm... Quando você fala dinheiro, por que incomoda tanto? Porque no nosso cérebro, Dinheiro é uma coisa... quando você fala dinheiro, é algo que não tem a prateleira Não tem. no nosso cérebro reptiliano. Né? Porque ao longo, Adam Smith, mais uma vez, né? O homem, ele começou a fazer transações entre eles. Não existia dinheiro, mas as transações são antigas. Só que quando você botou o dinheiro, facilitou demais o mundo, né? Sim. Mas enfim, né? Para não entrar muito nesse mérito aí, a gente ia ficar viajando que é um assunto aqui. interessante, porque o dinheiro te permite você não fracionar. Olha só, eu quero tocar um copo, você precisa de um copo. O que você vai me dar? Eu tenho um iPhone. Você não vai fazer uma troca por um copo por um iPhone, por mais que você precise muito. Muito, porque isso aqui tem muito valor, e senão você não tem como fracionar então, isso. Você me dá um dinheiro, a gente faz troca por dinheiro, que é muito mais fácil. Antigamente era boi. Amor, isso aqui tá ficando muito. Tá muito viajando ainda. Aqui tem um exemplo lá do boi, né? O cara leva o boi, eu quero tocar por sal. O cara toma uma tonelada de sal. Você vai guardar como, né? Exato. Enfim, mas não tem essa prateleira de dinheiro, não tem. A gente fica incomodado quando a gente fala dinheiro. Mas quer ganhar dinheiro? O professor, ele tem que parar de trocar a hora dele por dinheiro. Isso. Então, enquanto você ficar dando uma aula particular, R$40, R$50, aumentei para R$70 uma aula particular. Continua sendo uma coisa limitada. Então, o que acontece? Tá? Se imagine como todo dia, quando você abre lá o seu negocinho da Hotmart, da Eduz, tendo R$1.500 por dia. Como que vai ter R$1.500 caindo lá todos os dias? O teu curso tem que estar vendendo os teus cursos todos os dias. Você precisa meter a mão em alguma coisa para o curso vender? Não. A gente roda anúncio. Os anúncios estão rodando. Toda hora chega ali algum negocinho, vender o curso tal, vender o curso tal. Né? Então, mas olha só, aí você entra na coisa linda da renda passiva. Sim. Que quando você coloca um esforço grande uma vez para fabricar algo, só que esse algo vai render para você para sempre. Eu sempre falo da analogia com direito autoral. O músico, ele acha lindo a composição render dinheiro ao longo do tempo, mas ele critica o colega que vende um curso. Engraçado. É engraçado, né? O Tom Jobim, com o Garota de Ipanema, ganhou mais de $70 milhões com ela, né? Ao longo do tempo. Mais de 70 milhões? Acho que 6 milhões por ano, se não me engano. Mas se você faz um curso e vende 1 milhão, incomoda. Com certeza. Então, é uma coisa, não tá na prateleirazinha ainda do músico, perceber que, cara, ele pode, do professor de música, deve ter a renda passiva dele, seja por método. Né? O Nelson Faria sentou nessa mesa aqui, ele vendeu milhões em método. E é um método que está há 20, 30 anos rendendo. Falando de Nelson Faria, ele é um sideman, ele tem carreira própria, ele é dono de uma escola de cursos, ele é dono de vários métodos, olha quantas fontes de renda. Mas o quê? Ele tem direito autoral de músicas. Direito autoral de música, Então, assim, muitas rendas para compor um volume grande. Se você que é professor de música e empreendedor, precisa criar fontes de rendas diversificadas. Não só ficar ali trocando a sua hora por dinheiro. Para a gente fechar, porque a gente já falou muito, a gente já passou aí dos nossos mais de 35 minutos, fechar com esse terceiro ponto, que é estar sempre vendendo. A todo momento você está vendendo. Não tenha medo ou vergonha de vender. Quando você vende, você está ajudando outras pessoas, né? Tenha sempre um script de vendas para falar com seus alunos, né? Com seus clientes. O que é um script de venda? Nada mais é do que estruturar um texto persuasivo, mas um texto verdadeiro, contendo informações daquilo que você vai passar. Para não ficar falando uma coisa para um, outra coisa para outro, tenha um script
persuasivo, que funciona, obviamente, como que você saber se esse script funciona? Testando. Fiz esse script, funcionou? Funciona quando você vende. Vendeu? Então tá funcionando. Vai testando ele com outros clientes. Não funcionou? Modifica alguma coisa. Tenta entender por que não funcionou. Tem que entender o seu cliente. Mas o músico tem medo da palavra vender, assim como ele tem medo da palavra dinheiro. Dinheiro e venda é a mesma coisa. A venda é matemático. Em que sentido? Para você vender, fazer uma venda, você precisa tomar 19 nãos. Essa é a proporção normal, tá? 5%. Então, para uma venda, 19 nãos? Uau. A gente tem, inclusive, eu tive um mentor também, né, o Vitor Damaso, que ele falava assim, você tá correndo atrás de nãos hoje? Olha só, um cara que vende milhões, ele todo dia corre atrás de nãos. Então é matemático, né? O cara chega assim, ele tenta fazer 5 vendas. Já desistiu. Fala assim, pô, cara, desisti, ofereci para 5 pessoas. Ninguém quis. Ninguém quis, então assim, não faz sentido, não. Meu produto é ruim. Tenta para 20. Se você não vendeu nenhum, ok, vamos voltar aqui, deve ter algum problema. Agora, eu duvido, se você tem um produto bacana... Uma pessoa quer fazer 1 ou 2 e já desiste. Já desiste, machucadinho. É difícil. Sabe o que é isso? Não precisa. Não precisa, porque se tiver faltando comida, se tiver faltando roupa, aí vai fazer. Gente, foi bom demais. Falamos de mentalidade, que é um assunto que a gente adora. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, muito tempo. Falou da nossa formação? Vou falar agora. E se você tem interesse nesse assunto sobre mentalidade, a mentalidade que o professor de música empreendedor precisa ter, marketing digital, como se posicionar nas redes sociais, como vender todos os dias, como prospectar alunos todos os dias. Criar curso online. Como abrir o seu negócio, MEI, contratos. Tudo isso tem na nossa formação Professor de Música Empreendedor. Se você tem interesse, aqui embaixo tem um formulário, você preenche esse formulário e a gente entra em contato com você para entender o momento que você está vivendo e você aprender junto com a gente. Tenho certeza que vai mudar a sua vida, como já mudou de centenas de pessoas que estiveram com a gente. É isso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima, semana que vem. Um abraço.